Olá pessoal, com esse vídeo nós vamos dar início à terceira unidade da disciplina de Teoria da Computação, na qual nós vamos falar sobre linguagens livres de contexto. Os objetivos deste vídeo, desta aula, são revisar os conceitos e a classificação de sintaxe e de gramáticas, compreender as características das linguagens que não podem ser expressas por linguagens regulares, conhecer a BNF, ou forma de Backus-Naur, para representar gramáticas, utilizar derivações e árvores de derivação para gerar cadeias a partir de gramáticas e também como criar gramáticas e fazer o reconhecimento das cadeias utilizando o JFlap. Mais informações sobre esse conteúdo podem ser obtidas no livro Linguagens Formais e Autômatos, especificamente nas primeiras sessões do capítulo 6. E uma leitura complementar está no livro Introdução aos Fundamentos da Computação. Bom, como nós já vimos anteriormente, a sintaxe de uma linguagem de programação ela se divide em três níveis. A sintaxe léxica, a sintaxe concreta e a sintaxe abstrata. Na segunda unidade da disciplina, nós abordamos a sintaxe léxica, que vai determinar como os caracteres, que são os símbolos do nosso alfabeto, do alfabeto da nossa linguagem, como eles podem ser agrupados para formar elementos válidos daquela linguagem, que nós chamamos de tokens, que podem ser identificadores, literais, de caractere numéricos, operadores, pontuação e assim por diante. E nós vimos também que a sintaxe léxica ela pode ser definida por linguagens regulares. E dentre as linguagens regulares, elas podem ser representadas de três maneiras. Por expressões regulares, que é um mecanismo denotacional, um formalismo denotacional, por uma gramática regular, que é um formalismo axiomático ou gerador, e pelo autômato finito, que é um formalismo reconhecedor. Então, a partir dessas três formas, ou utilizando essas três formas, nós podemos representar a sintaxe léxica da linguagem, usando principalmente expressões regulares, que é o mais comum, e criar um reconhecedor, que nesse caso é o autômato finito, para dizer se as cadeias digitadas, no caso pelo programador, pertencem àquela linguagem ou não. Um nível acima da sintaxe léxica está a sintaxe concreta. A sintaxe concreta ela vai determinar como que os tokens que foram definidos na sintaxe léxica podem ser agrupados para criar programas válidos, para criar comandos e estruturas válidas, e a junção das estruturas válidas é um programa válido. Então, na verdade, na sintaxe concreta, nós vamos ter uma representação do programa como um todo, usando tokens como o seu alfabeto, como a sua entrada. Então, aqui é importante ter bem claro, na sintaxe léxica, a linguagem regular vai ter como entrada cada símbolo do alfabeto, cada caractere, cada letra, cada dígito, e vai ter como saída uma lista de tokens, dizendo que forma um identificador, uma palavra reservada, um operador. A sintaxe léxica, ela pega essa saída da sintaxe concreta e vai ter como seu alfabeto os tokens gerados pela sintaxe concreta. E ela vai nos dar como saída, nesse primeiro momento, um indicativo de que aqueles tokens foram agrupados de forma correta. Para nós podermos definir a sintaxe concreta, nós vamos usar linguagens livres de contexto. E aí nós temos dois formalismos muito usados para isso. O primeiro é a gramática livre de contexto, que também é um formalismo axiomático ou gerador, da mesma forma que uma gramática regular. Por meio dessa gramática livre de contexto, nós vamos especificar, então, quais são as regras da sintaxe dessa linguagem, quais são as regras que dizem em que ordem eu posso organizar esses tokens. E nós temos um autômato de pilha que é o nosso formalismo reconhecedor. Da mesma forma que a gente pode criar um autômato finito, determinístico ou não determinístico, para verificar se uma cadeia é válida a partir das regras da sintaxe léxica, a partir, por exemplo, de uma expressão regular, nós podemos implementar um autômato de pilha que, a partir das regras de uma linguagem de contexto, vai verificar se aquele programa está correto ou não. Lembrando que tudo isso está relacionado com a hierarquia de Chomsky, em que nós temos ali, nas linguagens regulares, a gramática regular e a expressão regular como uma forma de especificar o que é válido e o que não é, e o autômato finito como um reconhecedor, seja ele determinístico ou não.
Um nível acima nós temos as linguagens livres de contexto, e aí nós temos a gramática livre de contexto como um mecanismo gerador, ou seja, que vai especificar as regras do que é válido ou não, e o autômato de pilha como um mecanismo reconhecedor, que vai analisar uma cadeia usando as regras da gramática como, tendo elas como base, né? Lembrando que, dentro da hierarquia de Chomsky, cada nível acima, ele engloba todos os recursos do nível anterior, ou seja, toda a linguagem regular, uma gramática regular que nós vimos nos exemplos anteriores, também pode ser considerada uma gramática livre de contexto. Só porque uma gramática livre de contexto, uma linguagem livre de contexto, além daqueles recursos que as linguagens regulares possuem, ela vai ter alguns recursos a mais que são intrínsecos a ela. Basicamente, a principal exigência da linguagem regular são aquela questão da gramática linear à esquerda ou à direita que nós vimos em aulas anteriores. Uma linguagem livre de contexto não faz esse tipo de restrição. Bom, então, já que nós temos ali a sintaxe léxica sendo definida por uma linguagem regular, e a linguagem regular é um subconjunto de uma linguagem livre de contexto, por que eu preciso de uma linguagem livre de contexto? Por que eu não faço todas as definições por meio de uma linguagem regular? Como eu falei, tem algumas construções que eu não consigo fazer usando linguagens regulares, ou seja, usando linguagens gramáticas lineares à esquerda ou à direita. A principal delas é o balanceamento de símbolos. O que é o balanceamento de símbolos? Eu contar, na verdade não preciso saber a quantidade exata, mas saber que a quantidade de elementos de abertura é igual à quantidade de elementos de fechamento. Por exemplo, os parênteses numa expressão matemática, a quantidade de parênteses que eu abro é a mesma que eu fecho, ou colchetes. Quantidade de chaves em linguagens como C, C++, Java, né? Nós temos ali, vão abrindo chaves nos ifs, nos fors, nessas estruturas, o nome dos métodos também, né, para abrir e fechar um método. Então, a quantidade de chaves que eu abro e fecho tem que ser igual. E isso uma linguagem regular não é capaz de tratar. Por isso que nós vamos usar uma linguagem livre de contexto. Onde ela é aplicada? Basicamente na etapa de análise sintática dos compiladores e interpretadores. Nós temos, na hora de construir um compilador, a análise léxica, que vai ser feita a partir de um autômato, usando uma linguagem regular. Como saída da análise léxica, nós vamos ter uma lista de tokens. Essa lista de tokens será analisada, então, na segunda etapa do compilador, que é a análise sintática, usando uma gramática livre de contexto. Além das linguagens de programação, essas regras também são usadas em tradutores de linguagens, processadores de texto em geral, linguagem humana, vamos dizer assim, os diferentes idiomas. Como nós já vimos também, uma gramática ela é um conjunto finito de regras, mas que quando ela é aplicada sucessivamente, ela vai gerar as palavras ou os programas do computador. Né? Quando eu falo palavra ou cadeia, eu estou usando um termo mais teórico da teoria da computação. Ela vai gerar uma sequência de cadeias válidas. Mas, se a gente for para um lado mais prático, as cadeias que uma gramática gera nada mais são do que os programas de computador que nós podemos fazer numa determinada linguagem. A gramática é um conjunto finito de regras, mas que pode gerar um conjunto infinito de programas. Né? Como nós não temos uma restrição em quantidade de caracteres que nós vamos pôr no programa, a quantidade de programas que ele vai gerar pode ser infinita. Nós vimos também que uma gramática é definida por uma quádrupla. O primeiro elemento V são os símbolos não terminais, ou seja, como se fosse não, são variáveis que nós criamos para nos ajudar a organização das nossas regras. Temos o conjunto T, que são os símbolos terminais, que são diferentes, é um conjunto disjunto do conjunto V. Nesse conjunto dos símbolos terminais, então, no caso da sintaxe léxica, estão as letras do alfabeto, os dígitos que eu vou usar para formar tokens. No caso da sintaxe concreta, na gramática livre de contexto, aí nós vamos usar como símbolos terminais todos os tokens que eu posso utilizar na construção de um programa. Temos o conjunto P, que são as produções, que são pares, né, formados por elementos terminais, pelo menos um ou mais elementos terminais ou não terminais do lado direito, e aí uma seta e elementos terminais ou não terminais, né, zero ou mais, quer dizer,
do lado esquerdo, um ou mais elementos terminais e não, né? Temos o símbolozinho mais, e do lado direito, zero ou mais símbolos terminais ou não terminais. Aqui, a gente tem que chamar a atenção que essa definição aqui, ela serve para qualquer um dos 4 níveis da gramática, da hierarquia de Chomsky, certo? Nós estamos falando em linguagens regulares e linguagens livres de contexto, do lado direito aqui eu tenho uma restrição um pouquinho maior. Com essa restrição, eu só posso ter um único símbolo não terminal. Então, quando a gente vê uma gramática com apenas um símbolo não terminal aqui, ela pode ser regular ou livre de contexto. Se do lado esquerdo eu tiver mais de um símbolo não terminal ou uma junção de símbolos terminais ou não terminais, aí essa gramática ou vai ser sensível ao contexto ou vai ser uma gramática irrestrita. Aí depois existem definições de como a gente diferenciar uma da outra. E temos um símbolo de partida também. Nada mais é do que um dos símbolos não terminais por onde eu vou começar a análise da nossa linguagem. Bom, nós vimos também que para uma gramática ser regular, ou ela vai ser linear à direita. O que é uma gramática linear à direita? Percebam que ela tem um único não terminal do lado esquerdo, desculpem, e do lado direito eu vou ter ou um símbolo terminal e um não terminal do lado direito da produção, ou apenas um símbolo terminal. Ou a gramática linear à esquerda, que é o inverso. Novamente, aqui do lado esquerdo, antes da seta, eu tenho apenas um não terminal, e na sua definição do lado direito, eu vou ter um não terminal à esquerda, por isso que ela é linear à esquerda, e um terminal ou apenas um terminal. Então, isso caracteriza uma gramática regular. Nas gramáticas livres de contexto, essa restrição aqui, antes da seta, do lado esquerdo da seta, de poder ter apenas um símbolo não terminal, ela continua existindo. Se eu tiver mais de um símbolo aqui, ela deixa de ser uma gramática livre de contexto. O que vai mudar aqui do lado direito, eu não tenho mais essa restrição da linearidade. Eu posso ter vários símbolos terminais e não terminais em qualquer ordem. É isso que diferencia uma gramática livre de contexto de uma gramática regular. Aqui nós temos um exemplo de uma gramática livre de contexto que não é regular. O nosso conjunto dos símbolos não terminais é o S. Eu tenho apenas uma variável, um símbolo não terminal na gramática. O T, os terminais, o nosso alfabeto são apenas as letras A e B. E nós temos aqui duas produções. Uma que diz que o S é formado por uma letra A, um S, que é o não terminal aqui no meio, e depois um B, ou por o epsilon, pela cadeia vazia. E o nosso símbolo de partida é o próprio S. Percebam que o S que está aqui no meio, pelo fato do S estar no meio, essa gramática não é nem linear à esquerda e nem linear à direita. Por isso que ela não é regular. Mas ela é livre de contexto, porque aqui do lado, antes da seta, eu tenho um único símbolo não terminal. Depois nós vamos ver o que aquela gramática ali faz. Bom, só um pouquinho de história das gramáticas. Em 1958 foi criado um grupo de estudos que iniciou a especificação da linguagem Algol. Um dos membros desse grupo era o John Beckos. E aí ele publicou um artigo, porque até então a sintaxe das gramáticas era feita de uma maneira meio ad hoc, meio informal, não existia um formalismo padrão. E nessa época o Beckos publicou esse artigo, então, com uma notação formal. Um pouquinho depois, na hora de publicar a sintaxe do Algol 60, uma nova versão, o Peter Knorr ele fez algumas modificações nessa notação. E aí a junção desses dois trabalhos é o que nós chamamos hoje de BNF, ou forma de Beckos-Knorr, que é a forma com que nós representamos as gramáticas, especialmente as gramáticas livres de contexto. Na BNF, isso muda um pouquinho de um livro para o outro, mas a ideia é sempre a mesma. Nós temos um símbolo não terminal do lado direito, algum operador que indica que do lado esquerdo, desculpe, já é a terceira vez que eu faço essa confusão, do lado esquerdo eu tenho aqui um símbolo não terminal, algum símbolo que me diz que esse não terminal vai ser derivado, ou pode ser definido de algo que está do lado direito dele. Percebam que no exemplo anterior aqui nós tínhamos uma seta, aqui temos dois pontos igual. Como eu falei, isso varia um pouquinho, tá?
Nesse exemplo que eu estou dando, todos os símbolos não terminais estão entre sinal de menor e de maior, como se fossem tags HTML. Alguns autores colocam os símbolos não terminais em maiúsculo e os terminais em minúsculo. Outros usam itálico e negrito. Isso varia de um livro para outro, mas a ideia é sempre a mesma. Na área de linguagens, então, só para a gente clarear, nós temos alguns sinônimos. Gramática livre de contexto é sinônimo de BNF, é sinônimo da forma de Backus-Naur. De uma maneira um pouco errada, essas três formas aqui também são sinônimos de gramática. Se a gente pegar a ideia lá da hierarquia de Chomsky, gramática não são apenas gramáticas livres de contexto. Nós temos as irrestritas, temos as sensíveis ao contexto, e aí o que vai acontecer com isso? Nessas gramáticas nós temos algo diferente aqui do lado esquerdo. Eu posso ter mais de um símbolo terminal. Provavelmente vocês ouviram falar em gramática como um sinônimo de gramática livre de contexto, mas não é a definição mais correta, certo? Porque gramática engloba outras coisas que a BNF não engloba. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma gramática, analisando a sua definição formal, né? Lembrando que gramática é uma quádrupla. O primeiro conjunto é o conjunto dos símbolos não terminais. Então nós temos aqui dois não terminais, o E e o X. Depois nós temos o conjunto dos símbolos terminais, ou seja, o que efetivamente eu posso usar na construção do meu programa. Aqui nós temos o sinal de adição, multiplicação, abre e fecha parênteses, e as letras A, B e C. O terceiro conjunto são as regras. E aí aqui nós temos que uma expressão pode ser uma expressão mais outra expressão, ou uma expressão vezes outra expressão, ou uma expressão entre parênteses, ou um X, certo? E aí, dando sequência, né, depois disso, ainda no conjunto das produções, nós temos outra produção que diz que o X pode ser a letra A, ou a letra B, ou a letra C. Esse X é como se ele estivesse representando nomes de variáveis que eu vou usar na construção das nossas expressões. E para simplificar, aqui eu só tenho os nomes A, B ou C. Por fim, nós temos a definição de quem é o símbolo de partida. Lembrando que o símbolo de partida é sempre um dos símbolos não terminais. Então, seria o E ou o X. Nesse caso, vai ser o E. Vamos ver como é que nós podemos representar isso aqui usando BNF. Então, aqui está a definição formal como uma quádrupla. Vamos transformar no BNF. E depois vamos usar tanto derivações quanto árvore de derivação, verificar se essa cadeia A mais B entre parênteses vezes C é válida. Para a gente representar isso aqui pela BNF, basicamente o que a gente precisa são das produções que estão aqui. O resto ele fica implícito. Nós vamos ver isso aqui usando o JFlap, que é uma ferramenta que permite que nós façamos a construção dessas gramáticas usando a BNF. Nós vamos, a partir daquele exemplo anterior, criar uma gramática livre de contexto e depois nós vamos também fazer a derivação, tanto linear quanto por árvore, para ver se aquela cadeia é reconhecida ou não. É importante saber que o JFlap ele tem outras funções, além da construção da gramática e da geração das cadeias. Ele permite que nós geremos tabelas para a construção de analisadores sintáticos, sejam eles descendentes ou ascendentes, mas isso é um assunto que a gente vê no semestre que vem na disciplina de compiladores. O passo a passo, então, está descrito aqui, né? Abrir as opções, digitar as produções e aí usar uma das opções ali para selecionar a visualização. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o JFlap agora. E agora nós vamos começar a digitação da nossa gramática, certo? Então, aqui dentro do JFlap, nós temos lá pelas produções, então eu vou puxar aqui. Nós temos que a primeira produção nos diz que o E ele pode ser um E mais um E, uma expressão mais uma expressão. Depois, a segunda produção nos diz que o E pode ser um E vezes um E. Isso aqui é para dar recursividade, como nós já vimos em exemplos anteriores. Nós podemos ter aqui o nosso E, ele pode ser também uma expressão entre parênteses. E a nossa expressão pode ser apenas um X.
Agora tem que definir o que é o x. Como a gente viu, o x pode ser um A, opa, aqui não é A, aqui é x. O símbolo não terminal x pode ser um A, o x pode ser um B e o x pode ser um C. Então aqui está a nossa gramática. Agora nós queremos ver se a cadeia A mais B entre parênteses vezes C é válida ou não. Como nós podemos fazer isso aqui no JFlap? Usando o menu Input, vamos colocar aqui, ó, Brute Force Parse. Então vamos fazer uma análise, né, um parsing aqui, força bruta. Vamos digitar a nossa expressão, que era A mais B vezes C. E vamos clicar aqui em Start. Percebam que ele começa, eu vou mostrar primeiro aqui por árvore, né? Gerando a árvore a partir do símbolo de partida da gramática. Agora, a cada passo, ele vai fazer uma derivação. Então, este E vai ser derivado por uma expressão vezes outra expressão, que é o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho uma expressão antes da multiplicação e outra depois. No próximo passo, essa primeira expressão ela vai ser substituída por um abre parênteses, expressão e fecha expressão. É a terceira regra que nós temos aqui. Próximo passo. A expressão que estava entre parênteses vai ser substituída por uma expressão mais outra expressão. É a regra 1 aqui. Seguindo. Opa, eu cliquei no Start de novo sem querer, desculpa, vamos passar rapidinho. Agora seguindo. Essa expressão aqui, ó, agora entre o parênteses e o mais, eu tenho apenas a letra A. Então essa expressão vai virar um X, que é o identificador. A outra a mesma coisa. E agora ele vai processar aqui do outro lado. Né? Quando a gente faz na mão, normalmente a gente já derivaria o x aqui, mas ele está fazendo aqui do outro lado, vamos seguir o raciocínio. A expressão que vem depois do vezes é um x. E agora sim, ó, o primeiro x vira o A, o segundo o B, o terceiro o C, e a nossa expressão foi reconhecida a partir dessa gramática. Notem que quando a gente monta uma árvore, os nossos folhas são sempre símbolos terminais. E se o programa está correto, né, se a instrução está correta, como nesse caso, no final os nossos folhas da árvore têm que ficar exatamente igual à expressão reconhecida. Então nós temos aqui, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses, vezes C. A gente pode aqui no JFlap mudar a forma de representação, ó, ao invés de uma árvore, para uma tabela de derivação. Nós já vimos também como fazer. Então, percebam que ele vai fazendo a substituição dos elementos aqui na mesma ordem. Ó. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui. O E começa com E vezes E, quer dizer, aqui está uma regra, né? Daí o E vira E vezes E, o primeiro E abre parênteses, depois faz a soma, substitui por X, até que a gente consiga chegar no final em A mais B entre parênteses vezes C. Então, dessa forma aqui, nós vimos como criar a gramática ali no JFlap e como utilizá-la para montar a árvore de derivação também, né? Tanto a árvore quanto a derivação linear. Aqui tem as figuras do que nós acabamos de fazer, a figura da gramática pronta, a figura da nossa árvore gerada e a figura da lista de derivações lineares para vocês poderem estudar com um pouquinho mais de calma depois. Bom, assim nós fechamos essa aula, esse vídeo de hoje, né, lembrando que os nossos objetivos foram revisar os conceitos de classificação de sintaxe e gramática. Lembrando, então, nós temos a sintaxe léxica, a concreta, e temos a abstrata, que nós não abordamos aqui. A léxica foi vista nas linguagens regulares, agora estamos tratando de sintaxe concreta, usando as linguagens livres de contexto, que é o segundo nível da hierarquia de Chomsky. Compreender as características das linguagens que não podem ser expressas por linguagens regulares. A principal delas é o balanceamento dos símbolos. A quantidade de parênteses que eu abro tem que ser a mesma que eu fecho. Por isso, nós precisamos de linguagens livres de contexto. Conhecer a BNF, então nós vimos ali que podemos transformar aquela quádrupla, que é a definição formal de uma gramática, em algo um pouquinho mais simples, usando a BNF apenas com as suas produções. E vimos também como usar derivações e árvores de derivações para gerar a cadeia a partir da gramática, que é aquele processo que substitui o símbolo não terminal da esquerda
pela cadeia correspondente da direita, e vai fazendo isso, seja em árvore ou seja linearmente, até que nós cheguemos ao final da cadeia. Para o programa ser considerado correto, a instrução correta, toda a cadeia tem que ter sido processada e todos os nós da árvore têm que ter sido derivados, tem que ser tudo folha no final. Se eu não conseguir derivar algum símbolo, se eu não cheguei no final da cadeia, ou acabou a minha cadeia e ficou algum não terminal na árvore que eu não derivei, quer dizer que aquela cadeia estava incorreta. E vimos, por fim, como criar gramáticas e como reconhecer as cadeias usando o JFlap. Assim, nós fechamos a aula de hoje e nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre linguagens livres de contexto para reconhecimento de sintaxe concreta. Até mais, pessoal!